Olá, meus amados aqui da Sala de Justiça. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite e aqui no canal da Sala de Justiça eu conto e reconto crimes reais para quem gosta de True Crime. Então, vem comigo que no caminho eu te explico. Existem casos em que a polícia chega a um beco sem saída. Nenhuma pista, nenhum suspeito, nenhum avanço. É nesse momento que algumas famílias recorrem a caminhos que muitos consideram improváveis. O caso que você vai ouvir hoje é uma dessas histórias que parecem roteiro de filme, mas não é. É absolutamente real e chocante. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Sala de Justiça, onde eu revelo para vocês crimes reais que marcaram a história. Hoje, você vai conhecer um caso em que a sensibilidade paranormal foi determinante para desvendar um assassinato brutal. E eu quero saber, você acredita que médiums realmente podem ajudar a resolver crimes? Deixe a sua opinião nos comentários ao longo do vídeo. Antes de começar, um recado rápido. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga aqui no YouTube e compartilhe para mais pessoas. Lembrando que esse vídeo também é podcast e você pode ouvir quando e onde quiser. Agora sim, vamos ao caso. Elizabeth nasceu em 11 de janeiro de 1945. Na época do crime, tinha 42 anos, era enfermeira, divorciada e mãe de 5 filhas adultas. Ela tinha um espírito alegre, adorava dançar, sair com as filhas e estava sempre presente nos momentos em família. Buscando mais tranquilidade, decidiu se mudar para Belvedere, uma cidade pacata a cerca de 45 minutos de Nova York, um lugar onde acreditava que poderia viver com mais segurança e paz. Naquele período, Elizabeth estava namorando um homem chamado Paul, mas no dia 8 de agosto de 1987, a tranquilidade da cidade foi destruída. Paul chegou ao apartamento dela e encontrou uma cena aterrorizante que jamais conseguia esquecer. Elizabeth estava morta. Em pânico, ele chamou imediatamente a polícia e, quando os investigadores chegaram, se depararam com um crime cruel. Ela estava amarrada na cama com um fio de extensão, o rosto completamente desfigurado que fazia parecer que havia levado vários tiros. Mas os peritos revelaram depois. Foram 21 golpes de martelo. Além disso, ela havia sido abusada sexualmente. O quarto estava coberto de respingos de sangue, a camisola ensanguentada e o lençol parcialmente puxado sobre a cabeça. Foi um ataque cheio de ódio, um crime pessoal e violento. A princípio, os policiais acharam que o assassino havia entrado pela janela, já que a grade estava removida e a janela aberta. Mas a perícia mostrou marcas de sangue de dentro para fora, indicando que Elizabeth conhecia quem entrou em sua casa e abriu a porta voluntariamente. No banheiro, havia vestígios de que o criminoso tentou se limpar antes de fugir. O primeiro suspeito foi Paul, o namorado. Ele afirmou estar pescando no momento do crime. Contratou um advogado e se recusou a prestar depoimento. Próxima à janela, equipamentos de pesca foram encontrados, o que levantou ainda mais suspeitas. A cidade inteira entrou em choque. Não havia registros de um crime tão violento ali há quase um século. Todos queriam respostas. A polícia interrogou cada vizinho, aplicou testes de polígrafo e vasculhou cada detalhe. Todos passaram no teste. Enquanto isso, Peg, irmã de Elizabeth, ligava todos os dias para o departamento de polícia. Peg estava aflita por justiça. Sem nenhuma pista, Peg ouviu falar de uma mulher chamada Nancy Weber, uma médium conhecida por colaborar em casos criminais. 3 dias após o assassinato, ela decidiu procurar Nancy. Peg estava desesperada por respostas. Assim que se encontraram, a sensitiva disse: "Não me conte nada, eu quero sentir." Nancy contou que desde criança tinha experiências psíquicas
e que já havia feito revelações precisas no passado. Ao olhar para Peg, ela disse sentir uma tragédia muito próxima. E foi além. Afirmou que Paul não era o culpado e descreveu o verdadeiro assassino. O verdadeiro assassino, um homem ruivo, de aproximadamente 1,70 m de altura, que usou um martelo. Nancy pediu então para ir até a cena do crime, o que foi autorizado pelos policiais. O detetive responsável, no começo, achou aquilo uma loucura, mas quando soube que Nancy Weber já tinha ajudado em outros casos reais, resolveu permitir a sua entrada na cena do crime. Ao chegar ao apartamento ainda preservado, Nancy teve uma reação intensa. Apontou para o andar de cima e disse com firmeza: "Ele mora lá. O nome dele é John e o sobrenome começa com R." O detetive confirmou que havia um vizinho chamado John Reese. Porém, no relatório oficial, ele tinha um álibi. Elizabeth teria morrido por volta das 23 horas e John estava trabalhando até meia-noite. Nancy interrompeu e disse com convicção: "Isso aconteceu às 3 da manhã. Se isso fosse verdade, todo o álibi desmoronava." Ela ainda descreveu detalhes marcantes. O homem tinha uma cicatriz no rosto e usava um cinto com uma fivela grande e chamativa. Os policiais foram checar e, para surpresa deles, John correspondia exatamente a essa descrição. A autópsia confirmou que a médium estava certa. Elizabeth havia morrido às 3 horas. A impressão digital encontrada na janela era de John Reese. Ele alegou que esteve lá para consertar a janela, mas a família nunca ouviu falar dessa história. Suas versões mudavam a cada interrogatório. Até que, pressionado, confessou. Disse que jogou o martelo em um pântano e, com base no mapa desenhado pela própria Nancy, que nunca havia estado no local, a polícia encontrou a arma do crime. 18 dias após o assassinato, John foi preso. Durante o julgamento, tentou convencer o júri de que Elizabeth o deixou entrar, mas passou o tempo inteiro com as mãos tampando o rosto, evitando encarar os jurados. As provas, no entanto, eram esmagadoras. A confissão, as digitais, a arma e a descrição precisa feita pela médium. As provas que o júri analisou foram a arma encontrada, as digitais e a confissão. Todas as provas dadas por Nancy. A justiça foi feita. John Reese foi condenado pelo assassinato brutal de Elizabeth. Ele foi condenado à sentença de 110 anos de prisão e poderá pedir liberdade condicional depois de 45 anos preso. Em 2027, ele poderá pedir pela primeira vez a sua liberdade condicional. Aí ele já terá 72 anos de idade. Eu espero que ele nunca consiga essa liberdade. Um crime que abalou uma cidade inteira e entrou para a história não só pela crueldade, mas porque uma médium foi essencial para a verdade vir à tona. Então é isso, meus amados. Muito obrigada pela sua presença aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até mais!